Olá, boa noite! Este é mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para você ser informado das futuras lives. Se você já é do canal, também seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a nossa live de hoje. E o tema do programa de hoje é: o que é karma? Karma significa causa e efeito. Faz parte da missão de vida da consciência do indivíduo e deve ser resolvido para que o indivíduo possa acelerar e desenvolver a sua evolução espiritual. Tudo o que nos acontece durante a vida física é o resultado de algo que fizemos em vidas físicas passadas ou nesta atual vida. Tudo o que está acontecendo agora é o resultado direto de decisões que tomamos no passado, mesmo que não nos lembremos desses fatos. Esta seguinte frase resume bem sobre o tema karma. Você colhe no presente o que plantou no passado. Vamos falar agora de tipos de karma. Nós temos o primeiro tipo chamado egokarma. O egokarma é um efeito negativo que o indivíduo possui e precisa ser dissipado ou transformado para efeito positivo, para que o indivíduo possa acelerar e desenvolver a sua evolução espiritual. Esse efeito negativo é composto por traços fardos, defeitos do indivíduo, mais dívidas kármicas, ambos adquiridos pelo indivíduo nas suas vidas físicas passadas. Exemplos de egokarma. Primeiro exemplo: José é extremamente egocêntrico. Esta pessoa possui esse defeito, esse traço fardo, porque em vidas físicas passadas ele foi um rei poderoso, que tinha todas as suas vontades e desejos realizados, além de ser diariamente louvado e adorado pela sua corte e pelo seu povo. De tanto ser adorado, louvado, de tantas pessoas falarem sim para tudo que ele queria fazer, de tanto ter seu ego massageado, José, naquela vida passada, adquiriu e desenvolveu o defeito do egocentrismo. O ego dele inflou de tal maneira que ele trouxe esse defeito para a sua atual vida física. Então, esse é um exemplo de egokarma. Para José evoluir espiritualmente, precisa dissipar o defeito do egocentrismo. Segundo exemplo de egokarma, Mévio reencarnou cego. Ele renasceu com este defeito físico, porque na sua última que gostava de cegar com faca quente os seus prisioneiros nos campos de concentração. Repetindo o exemplo, Mévio reencarnou cego. Ele renasceu com este defeito físico porque na sua última vida física passada, ele era um soldado nazista que gostava de cegar com faca quente os seus prisioneiros nos campos de concentração. Para Mévio evoluir espiritualmente, ele precisa quitar uma certa dívida que ele tem. Por que ele nasceu? Ele renasceu com esse efeito negativo da cegueira.
Porque como na sua última vida passada ele cegava pessoas, ele renasceu, reencarnou cego desta vez para sentir na pele o que é cegar pessoas. Para que ele possa se arrepender desse erro, para que ele possa se arrepender dessa falha e não queira mais cegar ninguém, nem produzir lesões corporais em ninguém. Nem todo mundo que nasce cego ou com alguma deficiência física é resultado do egokarma. Cada caso é um caso. Não podemos nunca generalizar. Mas nesse caso específico do Mévio, ele reencarnou cego porque ele cegava pessoas no passado. Esses efeitos negativos devem ser quitados, senão a pessoa terá dificuldades para acelerar e desenvolver a sua evolução espiritual. No caso do Mévio, quando ele curar a psicopatia de querer lesionar pessoas, na sua reencarnação futura, ele não precisará mais reencarnar cego. Finalizamos ego-karma. Agora vamos falar do segundo tipo de karma, o grupo-karma. O grupo-karma é uma pendência kármica que o indivíduo tem com outras pessoas. E se esta pendência kármica não for resolvida, o indivíduo terá grandes dificuldades em acelerar e desenvolver sua evolução espiritual. Essas pendências são frutos de conflitos gerados com outras pessoas em vidas passadas, que provocaram mágoas, tristezas, ódios, traumas, desequilíbrios nas pessoas que fazem parte da atual existência física de uma pessoa, de um indivíduo. O grupo karma é claramente percebido nas pessoas que convivem ao nosso redor. A atual família, os amigos, os colegas de trabalho, os colegas da faculdade, os colegas do colégio, os cônjuges, os namorados, os noivos. Durante algumas reencarnações, os indivíduos que fazem parte de nosso grupo karma que têm atualmente grau de convivência conosco, já estiveram em diversos papéis em nossas vidas passadas. Exemplos. Número 1. Antônio atualmente é pai de Marcos. Em vidas passadas, eles eram irmãos. Segundo exemplo de grupo karma. Teresa é neta de Maria, mas em vidas passadas elas foram amigas de infância. A constituição do grupo karma fundamenta-se nas ações e decisões tomadas em vidas passadas, que nos mantêm ligados a pessoas e contextos. Quando esses conflitos kármicos são resolvidos, sanados e superados, as pessoas conectadas a essas pendências se entendem e se perdoam. Então, esse fato kármico chamado grupo karma é dissolvido e revogado. E essas pessoas não precisarão mais conviver juntas em outras vidas futuras. Exemplo. Número 1. Mãe e filha. Uma aprende com a outra. No passado, elas eram inimigas. Nessa atual vida física, vieram como mãe e filha para superarem brigas passadas e se entenderem. Acabamos de finalizar grupo karma, vamos para o terceiro tipo de karma, que é o polikarma. O polikarma é a pendência kármica que o indivíduo tem com o seu continente, com o seu país, com o seu estado, com a sua sociedade atual. Essas pendências kármicas foram conflitos gerados pela pessoa em vidas passadas,
que prejudicaram um determinado lugar, um determinado território, um determinado ambiente, um determinado país. É positivo, necessário e evolutivo que o polikarma seja sanado e resolvido, para que o indivíduo acelere e desenvolva a evolução espiritual e seu território físico atual possa se desenvolver também. Exemplos de polikarma. Número 1. Carlos reencarnou na França, com o objetivo de alterar e melhorar a egrégora do país, que ele, em reencarnações passadas, ajudou a prejudicar com suas guerras e homicídios praticados no solo francês. Neste exemplo do Carlos, ele reencarnou na França porque em vidas passadas ele passou pela França. Ele poderia ter sido o francês ou um cidadão de outro país, mas ele se manifestou, ele viveu na França um certo período. E durante a sua existência na França, no passado, ele só fez bobagens. Ele semeou conflitos, semeou guerras, ele matou pessoas. Ele ajudou a negativar, a sujar o campo energético, a egrégora da França. Então ele teve que reencarnar na França para corrigir seus erros do passado, suas dívidas com o país, com a França. Ele vai ter que agora trabalhar para limpar a egrégora da França, para limpar o campo energético da França, que no passado ele ajudou a sujar. Segundo exemplo de polikarma, Roger reencarnou no Brasil, com o intuito de desenvolver projetos ambientais, realizar aulas e palestras sobre preservação ambiental e proteger o ecossistema deste país, que em vidas físicas passadas, esse mesmo indivíduo ajudou a destruir. Então, se numa vida física passada o Roger reencarnou no Brasil ou era cidadão de outro país, mas se manifestou e viveu um certo período no Brasil, e em vidas físicas passadas, quando ele vivia no Brasil, ele ajudou a destruir o meio ambiente brasileiro, ele reencarnou no Brasil dessa vez para corrigir esse erro do passado, para corrigir essa dívida kármica que ele assumiu com o Brasil. Já que ele ajudou a desmatar árvores e florestas no passado, nessa atual vida física, ele vai ter que fazer o contrário. Ele vai ter que plantar árvores, ajudar a preservar os animais, ajudar a preservar a flora. Ele vai ter que ajudar a preservar as águas, as praias, as lagoas, as cachoeiras. Ele vai ter que trabalhar com projetos sociais que sejam ambientais para ele sanar sua dívida kármica com o Brasil. E antes de finalizar o assunto karma, para seguir para as perguntas, é importante fazer um resumo. Karma é causa e efeito. Para quem não sabe o que é karma, um exemplo simples. Tudo que eu fiz no passado está tendo consequências. Teve consequências no mesmo passado e está tendo consequências agora no meu presente. E se eu não corrigir, terá consequências no meu futuro. Exemplo básico de karma. Se eu beber água, daqui a 2 horas eu vou urinar. Causa e efeito. Qual foi a causa de eu urinar? Beber água. Qual foi o efeito de beber água? Urinar. Esse é o básico de karma. Avançando, nós temos o ego karma, que é um efeito negativo, que a pessoa traz de vidas passadas, que podem ser defeitos que ela adquiriu, desenvolveu em vidas passadas e precisa dissipar agora para evoluir, como pode ser um efeito negativo, gerado por uma dívida kármica. E eu dei o exemplo do José. José, no passado, cegava pessoas, renasceu cego nessa sua vida física atual, para que ele sinta na pele o mal que ele causou em pessoas nas suas vidas passadas.
E o grupo karma é a dívida que você tem com outras pessoas. Para você evoluir espiritualmente, você precisa dissipar o seu grupo karma, fazendo com que as pessoas que você prejudicou em vidas passadas, você possa beneficiá-las nessa sua atual vida, fazendo elas evoluir espiritualmente. E o polikarma é a dívida que você tem com o seu território, com o seu país. Se você quer evoluir espiritualmente, dissipado. Finalizando, para você evoluir espiritualmente rápido e se desenvolver rápido, resolva, dissipe seu ego karma, resolva, dissipe seu grupo karma, resolva, dissipe seu polikarma. Agora vou verificar se temos perguntas dos nossos telespectadores. Agora vou verificar se nós temos perguntas dos nossos telespectadores. Verônica Nóbrega está dando boa noite. Está falando que karma é a lei do retorno. Muito importante este assunto, karma. Obrigado, Verônica Nóbrega. Então, já que nós não temos perguntas agora, eu já vou finalizar a aula com mais um assunto. Karma, causa e efeito. Caso você queira evoluir espiritualmente, você precisa resolver o seu karma. Caso você queira evoluir espiritualmente e de forma rápida e célere, você precisa resolver e dissipar seu ego karma, seu grupo karma e seu polikarma. Ego karma é a dívida kármica que você tem com você mesmo, grupo karma é a dívida kármica que você tem com outras pessoas e o polikarma é a dívida kármica que você tem com o seu país, seu continente, seu estado, seu município, sua sociedade. Lembrando a vocês que a evolução espiritual é o processo de maturidade onde a pessoa adquire e desenvolve maturidade, discernimento, lucidez, potencialidades. Bom, nós temos mais uma pergunta que é da Verônica Nóbrega. O Dharma é o inverso do karma? Sim! E com relação a Dharma, grupo evolutivo, eu falarei na próxima aula. Nós temos o grupo karma, que é a dívida kármica que nós temos com outras pessoas, e nós temos o grupo evolutivo, que são pessoas que a gente sempre ajudou a evoluir espiritualmente em vidas passadas, e nessa atual vida física nossa, essas mesmas pessoas que reencarnaram também vão nos ajudar a evoluir espiritualmente. Há uma reciprocidade, um faz o outro evoluir espiritualmente. Então, a Verônica Nóbrega fez uma pergunta muito certa. E, para finalizar, existem duas formas de se evoluir. Você praticando técnicas energéticas, você praticando a caridade e você solucionando seu karma. Mas eu colocaria a solução do karma como a segunda forma de evoluir, porque quando você pratica a caridade, você evolui espiritualmente, porque você está ajudando um terceiro que você nunca teve relações kármicas,
está fazendo esse terceiro evoluir espiritualmente, e você está evoluindo espiritualmente ao ajudá-lo, mas você também, na caridade, você pode dissipar seu grupo karma e seu polikarma, porque você está fazendo pessoas que você atrasou a evolução a evoluir nesta atual vida, você está ajudando o seu território, o seu local atual a se desenvolver, porque você ajudou a prejudicar no passado, e você, quando faz caridade consigo mesmo, você está se ajudando a identificar e dissipar defeitos e efeitos negativos que você trouxe devido a atos gerados em vidas físicas passadas. Já que não temos mais nenhuma pergunta, encerro minha participação no programa Esclarecendo a Matrix de hoje. Preciso agradecer aos nossos telespectadores que curtiram, comentaram, compartilharam. A Verônica Nóbrega, muito obrigado pela pergunta e a interação. Preciso agradecer a Cris De Pascoal, a presidente do nosso canal. Preciso agradecer a Cris Lantin, nossa assessora técnica. Que todos tenham uma excelente noite. Gratidão.